Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estou aqui com a psicóloga e terapeuta sistêmica Patrícia Renaldo. Patrícia, muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. A Patrícia tem um canal no YouTube também que se chama Corpo Revelador. Inclusive, foi através do canal que eu conheci a Patrícia, que a gente entrou em contato, justamente já nas minhas pesquisas lá atrás, Patrícia, sobre essa relação, né, do nosso emocional com os sintomas gastrointestinais. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e trazer luz para essas pessoas, para que elas entendam que não é só o alimento que pode estar causando isso. Existem outras causas por trás, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre constipação. Mas seja bem-vindo e se apresente aí para o pessoal, fala um pouquinho sobre você. Bom, obrigada, Thalita, pelo convite. É um prazer poder estar aqui contribuindo com um pouco do meu conhecimento para o seu canal, para o seu projeto, né? De fato, a gente precisa olhar para essa dinâmica emocional por trás de um sintoma no nosso corpo fisiológico, né? A constipação tem muitas informações por trás dela nesse sentido emocional. E vamos olhar para isso aqui hoje juntas, vamos conversar aqui, desmembrar esses mistérios por trás desse sintoma, né? Eu, de fato, sou psicóloga e também sou terapeuta sistêmica e trabalho com psicossomática, por isso o meu canal, o Corpo Revelador. Eu idealizei esse canal com o intuito de trazer para as pessoas o que está por trás de um sintoma físico, fisiológico, enfim, além da própria patologia, quando ela se instala, quando ela se manifesta. Por quê? Porque o nosso emocional, ele baixa a nossa imunidade. Se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a nossa imunidade, ela vai cair. E aí, aquilo que tiver uma tendência, podemos dizer assim, né, a se manifestar no nosso corpo, porque tem todos os fatores, tem genéticos, ambientais, né, estímulos externos e internos, aí vai se manifestar, se essa imunidade estiver baixa. Então, a constipação, ela é um dos aspectos. A gente sabe que existe a questão alimentar, que é extremamente importante, que é a sua área, inclusive, as pessoas chegam muito até você, né? Ah, eu tenho problema com o intestino, constipação, ou vários outros tipos de problemas que a gente também tem, mas hoje a gente vai focar nisso. E aí você vai lá, faz toda uma dieta, uma reorganização, uma reeducação alimentar, vamos tomar mais água, vamos comer mais fibras, né? Vamos nos alimentar de forma mais saudável. E aí não funciona. Libera um pouquinho, ajuda, mas não normaliza. Aí a pessoa fica, poxa, mas eu tô fazendo tudo certo. O que tem de errado em mim? Aí vai lá procura o médico. Chega no médico, faz um monte de exames. Tá, vou fazer uma colonoscopia. Deve ter alguma coisa no meu intestino. Não tem nada. Isso é saudável. Tudo funciona normalmente. Por que então isso acontece? Né? Porque tem os estímulos emocionais ali também, que é uma resposta do nosso corpo. É como se a nossa criança interior estivesse gritando dentro da gente, pedindo ajuda para ser escutada, para ser vista sobre algo que a gente está reprimindo, porque a nossa mente ela tenta nos proteger de uma dor emocional. Então ela não deixa a gente ver de forma clara alguns aspectos emocionais para a gente não sentir essa dor. E aí vai para o nosso corpo essa carga emocional. E aí a nossa criança começa a gritar através do corpo, dizendo: pelo amor de Deus, olha, porque senão você vai adoecer mesmo. Né? Um sintoma pode se tornar uma doença grave, que depois você vai precisar fazer, necessitar de recursos, talvez até mais invasivos. Então a gente evita isso, a gente tenta chegar num nível em que a gente consiga equilibrar de novo, né? Mais ou menos por aí. Então, todo sintoma, toda doença por trás quer nos trazer uma mensagem, de Sim. certa forma, né? Assim, justamente para Sem você olhar exceção. para aquilo sem exceção. Sim, Então, enquanto sem você não exceção. olha para aquilo, você vai ficar repetidamente ali vivendo aquele conflito. Exatamente. E você vai repetir, vai repetir, vai repetir. Às vezes você vai ter uma remissão, mas aquilo vai voltar se você não resolver aquele conflito dentro de você, ou até do lado de fora, porque às vezes é uma questão ambiental, às vezes é uma questão de uma relação em que a dinâmica dessa relação pode ser tóxica, pode não estar saudável. Então, tem vários aspectos aí que a gente vai olhar. Então, olhando para a questão, por exemplo, da própria psicologia, a gente olha para as emoções enquanto elas influenciam isso, né? Então, como é que isso aparece para você, Thalita, no consultório, assim? As pessoas chegam, ah, eu tenho muita ansiedade, eu tenho estresse, eu não tenho. Como é que elas chegam para você como Nutri?
Então, eu até estava fazendo uma análise dos meus prontuários, que eu tenho tudo online ali, e consegui até fazer, assim, cheguei num percentual que 70% das pessoas que eu já atendi com queixas gastrointestinais relatam ter ansiedade. Depressão já é um número menor, em torno de 30%, 40%, mas eu acho bem significativo. Muitos relatam medo, irritabilidade, o estresse alto na maioria dos casos, porque a gente vê que hoje acho que o estilo de vida moderno acaba levando a isso. Uma coisa até que eu venho ressignificando comigo é aquela questão que muitas vezes a gente parece que é chique você falar que está sempre na correria, não tenho tempo para nada, e estou sempre correndo, né? Enfim, e a saúde sempre ali em segundo, em terceiro, em quarto plano, né? Então, realmente é uma queixa muito expressiva, assim, principalmente a relação da ansiedade, do estresse, colocaria assim como fatores principais. E isso pode, com toda certeza, a gente sabe que o nosso intestino está ligado com o nosso cérebro, né? Então eu falo, é uma via de mão dupla. Então, se eu tenho um quadro de desbiose intestinal, um desequilíbrio, ali eu vou ter uma síntese menor de neurotransmissores que vai favorecer um desequilíbrio bioquímico também. Mas da mesma forma, né? Sim. Então, daí entra a sua questão, né? Como que essa questão da ansiedade e do estresse podem afetar, né, o nosso sistema digestivo, gastrointestinal. Sim, e nesse exemplo que você deu agora, vai ser um risco para desenvolver uma depressão, que é onde diminui ali a produção de neurotransmissores como a serotonina, que é um hormônio extremamente importante para a gente se sentir feliz, alegre, satisfeito, né? Enfim, é o nosso bem-estar, né? É o hormônio do nosso bem-estar. Se a gente tá com uma desbiose, você não vai produzir esse hormônio, enfim, com a quantidade natural, saudável, para a gente poder se sentir bem. E, obviamente, isso pode, às vezes, ser um gatilho para a depressão. Muitas vezes a gente vai fazer um exame e a pessoa que tem depressão tá com uma serotonina lá embaixo, né? Porque o nosso intestino é o maior produtor de serotonina. É aqui que a gente produz. Então, como é que a gente olha essa questão da ansiedade e do estresse? Então, vamos olhar um pouquinho tanto o fisiológico quanto o emocional aí, né? A relação dos dois. Bom, vamos olhar para a emoção do medo. Você falou que vem aí, às vezes, umas queixas de medo também, irritabilidade, né? Então, vamos olhar para o medo. O medo é uma emoção de proteção à vida, né? De mostrar para você que você está correndo um risco iminente de vida. O que acontece quando a gente sente medo? A gente libera alguns hormônios, alguns neurotransmissores, que mandam uma informação para o nosso corpo, para o nosso sistema nervoso, para os nossos músculos, que a gente precisa se preparar para lutar, fugir, para poder sobreviver daquilo. Ou fingir que tá morto ali, que nem os bichinhos, tipo, vou me esconder, né? Mas mesmo assim, você tá ali na tensão, porque se me esconder não funcionar, você tem que correr ou lutar. Então, nesse momento, o que acontece com o nosso corpo? A nossa corrente sanguínea, ela tende a se concentrar, né? O nosso sangue tende a se concentrar nessa região dos músculos para você ter força e poder fugir ou lutar. Senão você não tem, os músculos estão relaxados. Eles ficam mais rígidos para você ter força quando o sangue vai para essa região, certo? Quando você está com muito medo, estressado ou ansioso, o que acontece então? Você manda uma informação como se você tivesse que se preparar para alguma coisa que está te colocando em risco. Então, o seu sangue vai para os seus músculos, você está sempre tenso. Então, às vezes, são aquelas pessoas que, inclusive, quando dormem, é onde elas relaxam, ou às vezes até tensionam mais, acordam até com cãibra. Por quê? Porque quando é a hora dela relaxar, emocionalmente, né? Porque como racionalmente ela não está mais controlando, emocionalmente aquela carga, ela se espalha e o corpo entra em colapso. Sabe que aquela sensação que muita gente vai se identificar, que às vezes está dormindo, dá um salto na cama? Muita gente já deve ter sentido isso. É isso, é essa carga que eu passei o dia todo segurando, de repente aquilo solta. E aí, o que acontece com o nosso intestino? Apesar dele ter uma região, né? Ele também tem uma estrutura muscular, porque ele faz também a motilidade, né? Isso, a motilidade. Os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, exatamente. Ainda assim, como a informação que está sendo passada para o meu corpo é de luta ou fuga, ele não se concentra no intestino, ele se concentra em todas as outras partes do meu corpo que eu preciso me movimentar. Então, o que acontece com o meu intestino? Ele não está sendo estimulado, ele não está recebendo aquela irrigação necessária sanguínea para que ele faça esses movimentos peristálticos para as fezes serem empurradas e saírem, né, normalmente, que seria o funcionamento normal. Ele fica relaxado.
Como ele fica relaxado, o que acontece? Aquelas fezes ficam ali presas, elas não são empurradas. É igual o bebezinho, quando ele recém-nasceu e ele tem aquela fase das famosas cólicas. Como é que acontece os movimentos peristálticos? Eles não são coordenados, né? Não é aqui, empurrando coordenadamente. Ele faz aqui e ele faz aqui, e aqui fica um espaço em que as fezes não saem. E aí dá cólica. É isso que acontece, porque o intestino está aprendendo a funcionar, né? Por isso que precisa de um tempo até ele amadurecer. Então, é inevitável, os pais vão passar por isso até os 3 meses, né? Para quem não tem filho ainda, se prepare, para quem tem, sabe o que eu estou falando, né? Então, é fato, faz parte do desenvolvimento. Então, essa parte do intestino, se eu estou sempre tensa, se eu estou sempre estressada, se eu estou sempre preocupada, se eu estou sempre no controle, se eu estou ansiosa, se eu tenho muito medo de tudo, eu estou sempre tensa. Então, a tendência é que essa corrente sanguínea ela se concentre mais nesses membros superiores e inferiores para poder correr, e o meu intestino não vai receber o que ele precisa. Ele vai ficar preguiçoso, ele não vai funcionar, ele vai ficar lento, relaxado. E aí, o que vai acontecer com essas fezes? Vão ficar paradas ali, vão ressecar, e aí a gente tem a famosa prisão de ventre, ou intestino preso, enfim, constipação, né? Vai ficar ali aquelas fezes. Aí eu tenho que fazer todo o movimento de tomar água, tomar chá, tomar laxante, toma isso, toma aquilo, para ver se aquilo sai lá de dentro, porque eu fico inchada, fico desconfortável, né? Fico literalmente enfesada, porque daí tem outros aspectos, daqui a pouco a gente olha sobre isso, né? Mas fazendo uma relação do funcionamento fisiológico com o emocional, é isso que acontece. Por isso que quando a gente vai procurar com exames, com médico, o que pode estar por trás disso, a gente não encontra nada, porque tá ali, seu intestino tá ok. Mas se emocionalmente você tá sempre tenso, como é que seu intestino vai funcionar se ele não está recebendo o comando na carga que ele precisa para que ele funcione, né? Naquela carga energética que ele precisa, ele não está recebendo isso, então vai ficar parado ali, né? Então, esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam entender. Então, eu preciso cuidar do meu equilíbrio emocional. Eu estou estressado, esse estresse, ele é um estresse real? É algo que, tipo, por exemplo, estou trabalhando 16 horas por dia, estou sobrecarregada. Então, tá, vamos rever isso. De repente, você está precisando de férias, você precisa diminuir a quantidade de carga de trabalho, né? Você precisa achar um lazer para você descarregar, porque senão você vai viver com o seu intestino desse jeito. E aí, futuramente, você pode, de fato, ter uma doença grave, né? Mas tem outro tipo de estresse, que é aquele estresse imaginário, né? Que imaginando uma situação hipotética que vai acontecer um desastre, alguma coisa ruim, que eu vou perder meu emprego porque o relatório não ficou bom, ou porque, sei lá, meu marido foi viajar e, ai, meu Deus, pode acontecer um acidente, sabe? As pessoas que vivem no medo, imaginando sempre que vai chegar uma notícia catastrófica, é a mesma coisa do que trabalhar 16 horas por dia. Você tá ali dizendo pro seu corpo o tempo todo que tem uma hora que vai chegar uma notícia assim horrível que você vai ter que sair correndo, vai ter que resolver, enfim. E o que acontece? Você vive tensa. E aí, obviamente, que seus órgãos internos, que não é só o intestino, tem outros também que são afetados, mas a gente está falando do intestino aqui, né? Vai ser afetado, né? E vai entrar nesse quesito diretamente, que é o que a gente está falando de constipação. Por quê? Por causa dessa carga muscular. Né? Vai para uma outra região que eu preciso utilizar mais do que essa. E aí eu fico pensando, biologicamente, o intestino, quando ele começa a ficar preso e as fezes ali muito tempo retidas, aquela musculatura, ela vai, como você falou, ela vai relaxando, ela vai perdendo aquela... Então, e esse processo aí vai se tornando crônico, porque a pessoa até fala assim, nossa, mas eu até tenho momentos que eu tô mais relaxada, mas por que nesse momento eu não vou ao banheiro ou ainda não consigo? Mas é porque toda aquela anatomia do intestino, ela pode ser modificada também no longo prazo. Ou a pessoa vai ali usando laxante, sempre usando um estímulo, vai lesionando aquela musculatura e aquilo vai virando uma bola de neve, né? Sim, e daí é o que as pessoas chamam do intestino preguiçoso, ele acostuma, se cria uma nova memória celular de funcionamento daquele órgão, né? Então ele acostumou, é assim que ele funciona. E aí muita gente diz isso, eu sempre tive prisão de ventre desde que eu era pequenininho, bebezinho, é assim que funciona o meu intestino. Mas aí a gente vai olhar, por que aquele bebezinho tinha uma prisão de ventre já tinha constipação, se ele mamava, ou então não conseguiu mamar, é uma possibilidade. Tomava sua fórmula prende mais, porque, né, não tem a mesma, literalmente a fórmula do leite materno, que, nossa, é riquíssimo para tudo, né, tem probióticos, tem tudo ali. Então,
existem várias questões por aí. Às vezes pode ser um trauma, às vezes pode ser um trauma de gestação, pode ter tido um parto difícil, um parto de risco de morte, e isso tudo fica gravado no corpo do bebê. E aí a pessoa tinha desde bebê, porque desde bebê ela tem um trauma. E aí, por exemplo, num processo de psicoterapia, a gente consegue acessar esse tipo de memória celular, onde a gente vê onde está o trauma e libera essa carga, para a pessoa poder voltar a funcionar, talvez como ela nunca tenha funcionado, inclusive, né? E ela começa a ver que, tipo, não, aquilo não era normal. Aquilo era algo que eu consegui como um limite para sobreviver, porque eu não conseguia além daquilo devido àquela barreira que aconteceu comigo e que causou uma paralisia. Porque o que é um trauma? Um trauma é uma situação pontual que me paralisa. E daquilo ali para frente, eu me esforço o tempo todo, porque sempre tem aquilo ali que me lembra, ó, pode acontecer de novo. Aí eu paro, aí eu tranco. Não, mas eu vou mais um pouquinho. Aí eu paro, aí eu tranco. E assim vai. Então, a gente tem que achar esse ponto, né? Que ele é um ponto específico para cada um. E aí, então, num processo terapêutico, é possível, então, acessar esse tipo de informação e trabalhar essa questão para resolver, digamos assim. A verdade é que a gente precisa de um trabalho bem multidisciplinar. A gente precisa de um trabalho nutricional, em que as pessoas precisam melhorar a alimentação, porque hoje em dia, com a correria da vida, o imediatismo, a gente come tudo aquilo que é rápido. E aí, tudo que é rápido não é saudável, né? É muita farinha, é muita coisa que tranca, muito industrializado. Então, as pessoas precisam prestar atenção nisso, fazer uma reeducação alimentar, né? Comer mais saudável. Precisa olhar para a questão emocional, porque ela é o gatilho para tudo. Não adianta, ela é o gatilho. E, claro, eliminar possibilidades de patologias ali com um especialista, tá? Um médico especialista da área. Ok. Na psicoterapia, especificamente, a gente consegue acessar as raízes das questões emocionais, que são o gatilho para essa dificuldade, que acaba tornando ali que acaba se desenvolvendo, na verdade, um sintoma de constipação. Tá? Então a gente consegue. Cada pessoa é muito singular, a gente vai ter que olhar a história de cada um, mas a gente consegue chegar nesse lugar, sim, e consegue liberar. Tive um caso, por exemplo, de uma paciente que sofria de enxaqueca a vida toda, desde adolescente, ela chegou para mim, em 6 meses ela não tinha mais crises de enxaqueca com a terapia. Porque a gente começou a acessar aquilo que ela precisava ver de verdade. Ela ia toda semana tomar injeção na UPA, no posto de saúde, porque ela não aguentava de dor. Era surreal. E ela até hoje não tem mais nada. E isso já tem, acho que uns 5 anos, mais ou menos. Então, assim, é necessário olhar, porque às vezes você está ali presa naquele ponto. Você precisa ultrapassar essa barreira, atravessar essa barreira, né? Então, por exemplo, vamos lá. O que pode estar por trás emocionalmente da constipação, tá? Vamos olhar então esse funcionamento. As fezes não conseguem sair, porque os movimentos peristálticos eles estão disfuncionais, porque esse intestino não está recebendo a carga que ele precisa de energia para funcionar, né? Ela está deslocada para outras partes pelo estresse. O essas fezes ali retidas, elas já estão nos dizendo alguma coisa, né? Por que eu não estou deixando embora algo que eu não preciso mais? Porque fezes são o quê? É tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que eu não preciso, que o meu organismo já absorveu o que era saudável, os nutrientes que eu precisava daquele alimento, aí ele se transforma num bolo fecal e vai embora o restinho, que eu não preciso. Por que eu quero manter aquilo ali dentro? Né? Mas eu não quero, Patrícia, tá doida? Eu não quero manter isso dentro de mim. De alguma forma você quer, né? Porque se você tá tensa, olhando para fora como se você tivesse fugindo de alguma coisa, aquilo ali tá representando para você do que você tá fugindo. Então, é algo que provavelmente não é saudável para você. Talvez possa ser sobre o ambiente, num sentido de que eu posso estar dentro de um ambiente tóxico, pode ser profissionalmente, aonde eu estou sofrendo assédio moral, aonde eu me sinto excluída, aonde eu não me sinto valorizada, pode ser dentro de um relacionamento de par, aonde eu estou vivendo uma relação tóxica, uma relação abusiva, não consigo me posicionar e eu fico tensa com aquilo, como se eu tivesse que fugir o tempo todo, então meu intestino tá ali parado, e aquilo que tá ali guardado, que é tóxico, representa a toxicidade disso que eu estou vivendo neste ambiente. Então, eu não consigo me livrar disso, que eu não quero mais. Eu não consigo me livrar dessa relação, eu não consigo me livrar desse emprego que não me faz bem porque eu preciso dele para sobreviver, como se eu não tivesse outras opções, porque entra uma questão de baixa autoestima.
eu não enxergo o meu valor, eu não enxergo o que eu tenho para entregar para o outro. Então, parece que eu só tenho aquela opção, eu fico aprisionada naquilo. Então, essas fezes, elas estão representando isso. O quanto eu não consigo me liberar de algo que não me faz bem, eu mantenho ela ali. Então, não é que eu queira manter ela, mas eu manter ela está mostrando o que eu estou mantendo na minha vida também de tóxico que eu não preciso mais. E não consigo me liberar por alguma razão. O buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente começa a pensar nisso tudo, a gente vê que existem coisas muito mais profundas ali e que vai também Sim. depender da pessoa ali tomar uma certa atitude, né, em relação. Sim, então se chega uma pessoa na psicoterapia, por exemplo, com um caso desse, a gente precisa ir lá na raiz. Por que que essa pessoa fica presa neste tipo de relação ou de ambiente tóxico? Por que que ela se sente incapaz de conseguir outra coisa? Por que que ela acha que é só aquela opção que ela tem? De onde vem isso? Qual é a raiz? Qual é o valor que ela tinha lá na origem dela? Ela está repetindo algum padrão. E a gente precisa chegar nessa raiz para que ela entenda que aquilo é um padrão de repetição, aquilo não é um dado de realidade. E ela vai viver nisso a vida inteira se ela não olhar para isso e não se liberar, se libertar dessa ideia de que é só isso que eu tenho, o meu mundo é limitado a este ponto, eu não consigo passar disso. Esse é o meu karma, as pessoas usam muito esse termo. Ah, mas acho que esse é o meu karma. Não, vamos parar. Karma, eu nem sei direito o que é karma, quem sabe aí, né? Mas enfim, pelo amor de Deus, né, gente? Acho que a gente determina aquilo que vai nos aprisionar ou não vai. Então, quando você coloca traz esse termo aí, é um karma, você já tá, tipo, desistindo. Desistindo da vida. É isso que eu votei, pronto, e acabou. E você pode ir muito além, né? A gente usa 10% da nossa capacidade do cérebro. Você imagina se a gente usasse 100 em tudo que a gente faz? Então, como é que a gente se limita a coisas que nos fazem mal? Uhum. A gente tem que olhar para isso. A gente é muito mais do que acha que é. Por que as pessoas se acostumam com aquilo que é ruim? Aí, é boa pergunta. Cada um vai ter uma experiência, né, de como se relacionar com o mundo, porque cada um vai ter uma base, e uma base familiar, porque é ali que a gente aprende a se relacionar com o mundo. E dependendo de como foi essa base, essa origem, a forma que essa pessoa aprendeu a se relacionar, é onde ela vai ter essa compreensão de que ela vai se relacionar com algo que é bom, ou ela vai se relacionar com algo que é ruim. E aí é aquela questão de pode ser ruim, mas eu sei lidar com isso porque eu cresci com isso. Isso é familiar para mim. Eu sei como fazer a gestão desse tipo de situação, mesmo que me traga sofrimento. Então, eu vou me relacionar com aquilo que é ruim, né? Porque é o que eu sei. Eu não sei receber o que é bom. Quando eu recebo o que é bom, é estranho. É como se aquilo tivesse me invadindo ou me fazendo mal ao invés do que é ruim. Porque o que eu conheço é isso. É sobre o mundo que eu conheço. Então, as pessoas precisam ressignificar essa compreensão dessa base que elas tiveram, porque parece que é só aquilo que elas conseguem alcançar. Então, elas estão acostumadas com algo que elas vivenciaram desde criança. Vou trazer mais uma compreensão simbólica por trás da constipação, tá? Pessoas que sofrem de constipação, elas têm um apego muito forte com o passado, com aquilo que é velho. Eu não consigo deixar aquilo para trás por alguma razão. Então, às vezes são mágoas, às vezes é rancor, às vezes é algo como se eu estivesse cobrando que o outro tinha que ter me dado, sabe? Que faltou. E eu não consigo abrir mão daquilo. Às vezes até uma ideia, uma razão. Então, tipo, eu tenho razão nisso que aconteceu, então eu não abro mão disso. Essa pessoa tinha que ter resolvido isso, ter pedido desculpas, enfim, o que for. Ou a própria história dela, né? O sofrimento que ela viveu na infância. Então, às vezes eu escuto, eu tenho pacientes aqui, clientes de todo nível social, tá? Mas, por exemplo, vamos trazer como é que eu vou te dizer? Vou trazer uma situação real, tá? De que uma pessoa que hoje tem uma boa condição financeira, se tornou empresário, tem uma vida que nunca imaginou que ia ter, porque veio de uma realidade muito pobre mesmo, mas sempre tem que lembrar disso. Sempre diz assim, não, porque eu sofri muito, eu não tinha nada, eu isso, eu aquilo, nossa, eu vendia bala no sinal, e nananã, e hoje eu tô aqui, eu consegui montar meu negócio, hoje não sei o quê, e eu ajudo as pessoas que sofreram o que eu sofri. Muito bonito. Mas você vê que ainda tem dor quando a pessoa te conta isso. Porque ela ainda está carregando essa dor do passado, mesmo que hoje ela tenha conquistado aquilo que ela não imaginou que ela ia conquistar.
e que ela possa ajudar muitas pessoas. E essa pessoa tem problema no intestino? Óbvio. Esse caso real tem, inclusive. Né? E isso é uma das coisas que a gente olha, porque tá olhando para o passado, porque tá preso no passado. Sim. Ele não precisa contar isso para todo mundo. Ele não precisa sempre lembrar que ele sofreu. Nananana. Tipo, olha, com humildade, ele pode dizer: nossa, eu cresci muito, eu batalhei muito e sou muito orgulhoso de tudo que eu conquistei, considerando a minha origem. Ponto. Mas não, ele tem que contar detalhes do que aconteceu para ele dizer onde ele tá, como se aquilo só tivesse valor sentindo dor. Ele não pode sentir só prazer. Entende? Então as pessoas ficam apegadas às histórias do passado, apegadas ao passado, ao invés de olhar para o passado e dizer: nossa, realmente foi difícil, mas que bom, obrigado por ter sido como foi, porque isso me deu força para eu buscar e ser o que eu sou hoje. Então eu deixo o passado no passado, curado lá, reconciliado, no lugarzinho dele, com gratidão, e sigo em frente com a força do que me aconteceu no passado. E não olhando para ele, carregando ele comigo, a dor dele ainda, sabe? Não, eu não posso soltar essa dor, porque essa dor é que me fez crescer. Não, ela te fez crescer e ela passou. Agora você tem prazer com a vida, mas ele não consegue sentir o prazer. Porque senão vai ser como se fosse ingrato aquela dor que ele viveu para ele ser o que ele é hoje. Então é um conflito muito grande. Você fica como se estivesse dividida. Eu posso olhar para esse prazer que eu tanto queria, mas eu não posso esquecer o meu passado. Então, o passado você não vai esquecer, mas não precisa carregar a dor. Então você fica agarrado ao velho. E aí são essas frases que você vê, né? Das vitimizações. Ah, eu não consigo, ah, eu não tenho dinheiro, ah, eu sou pobre, minha vida sempre foi assim. Mas você está escolhendo se manter nesse lugar ainda também. Eu sei que existe uma dificuldade social, né? Às vezes as pessoas não têm acesso a estudar, não tem como ir, não tem um bom trabalho para sobreviver. A gente sabe que existe uma questão social muito complicada ainda, né? Mas assim, existe uma força dentro de você que pode te fazer ultrapassar isso, sabe? Então busca isso, nem que você vá a pé para a faculdade, mas vai. Nem que você vá ali vender alguma coisa na rua, leva bolo para vender na faculdade para você ter o dinheiro da passagem para voltar para casa, mas vai, busca isso. Mas aí muitas pessoas se acomodam nessa configuração achando que só tem isso na vida, que é só isso que vai chegar até ela, e ficam esperando receber ajuda para sobreviver, aquele assistencialismo. Ficam presas nesse passado, elas não conseguem ver algo além disso. Existe uma lealdade a isso também, né? Inconsciente, olhando por uma visão sistêmica, existe uma lealdade de pertencimento. Todos os meus ancestrais viveram isso. Como é que hoje eu vou conseguir ter uma boa vida, ter dinheiro? Não. Para fazer parte desta família, desta realidade, eu sou como eles. Eu também tenho a mesma dificuldade. Então eu não busco essa força para lutar. Mas alguém na família vem, às vezes, né? Vai vir um neto, um bisneto, que vai dizer: não, para tudo, eu vou fazer diferente, eu vou me esforçar, eu vou conseguir e consegue. Daí aquelas famílias tem um que conseguiu se formar, um que conseguiu ter uma boa vida para ajudar o resto, né? Mas que também fica pesado para ele, porque daí ele tem que olhar para trás e ajudar todo mundo. O perdão também seria uma ferramenta importante nesse processo de cura do corpo físico, pensando nessa questão da pessoa que está ali presa no passado. Às vezes ela tem ali uma mágoa, alguma questão e não consegue também liberar, perdoar. Isso também, com toda certeza, deve gerar uma influência negativa, né? Quando a gente está falando aqui sobre constipação ou outros sintomas. Gera. E, na verdade, eu não usaria nem a palavra perdão, porque perdão coloca a gente acima do outro, sabe? Como se eu fosse maior que o outro e o outro me devesse alguma coisa. Sempre que há um conflito, os dois têm responsabilidade. Não existe um único culpado ali, existe responsabilidade das duas partes naquele conflito. Então, eu diria que a melhor palavra aí para equilibrar uma situação assim seria aceitação. Eu aceitar e eu compreender que as coisas foram como elas foram, que eu tenho a minha responsabilidade, que o outro tem a dele, deixar ele com a dele, eu fico com a minha, e aí eu não fico mais apegada a esse rancor e essa mágoa, como se o outro me devesse alguma coisa. Por que eu fico magoada e fico rancorosa? Porque eu estou com a culpa toda em mim. E eu quero que o outro venha e tire de mim. Então, nesse momento, quando eu entendo que, peraí, eu tenho uma parte, mas a parte que é dele. Eu não vou carregar isso. Toma que ela é sua. Isso alivia. E aí você solta. Porque é sobre controle. Querer controlar as coisas, que é mais um aspecto emocional que traz a constipação. Pessoas que são muito controladoras. Elas querem que as coisas aconteçam do jeito que elas pensaram, que elas organizaram, ou da forma que elas pensam. Né? Então, tipo, eu tenho razão. É assim que funciona.
não é do jeito que você pensa. Aí você entra no embate, porque o outro também tem a razão dele, o outro também tem a forma dele de pensar. Aí você entra numa guerra com essa pessoa e você fica ali sofrendo, tentando ter controle de algo que você não tem, porque a gente só tem controle daquilo que depende somente da gente. O que depende do outro, eu preciso soltar, entregar para ele essa responsabilidade, ele faz as escolhas dele. E se nessa escolha a gente tiver incompatibilidade e não puder mais seguir naquela relação, seja ela qual for, cada um vai seguir para o seu lado, mas cada um com a sua responsabilidade. E não eu carregando ou ele carregando. Em geral, as pessoas que estão magoadas, elas querem jogar toda a culpa pro outro. Então fica num jogo de batata quente, sabe? Eu jogo para você. Ah, não, tá queimando, jogo para você. E fica assim o tempo inteiro, e não resolve nada. E aí você fica aprisionado a isso também. Então, é interessante a gente fazer até uma relação com o intestino, né? Porque o intestino, quando ele tá ali naquele funcionamento peristáltico dele saudável, normal, ele tem o controle do funcionamento. Quando ele não está, quando ele está nesse relaxamento, ele perde o controle. Por que ele perde esse controle? Porque eu estou tentando aqui na minha mente ter o controle de algo lá fora. E aonde meu corpo vai receber mais energia para que eu tente lidar com isso, nas minhas partes inferiores e superiores, nos meus membros, para que eu possa reagir. E eu não vou ter ali naquela região do intestino que eu preciso. Então, pessoas que têm constipação geralmente tentam controlar muitas coisas, por isso que também são muito estressadas, ansiosas. Então, é um conjunto de expressões emocionais que às vezes a pessoa nem se dá conta, né, de comportamentos, de dinâmicas, de como ela se relaciona, que ela nem percebe que ela está afetando a si mesma. Na constipação, a gente tem uma questão aí, talvez, do perfeccionismo. Então, por exemplo, vou fazer um concurso público, tá? E eu estudo muito para fazer esse concurso público. Eu estou muito tensa, estressada, porque eu quero passar. Eu estudei demais, 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 demais. Eu tenho muita chance de passar. É óbvio que eu vou ter uma constipação, porque toda a minha carga energética, todo o meu sangue, porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de sangue, tá? Ele que leva energia para todo o nosso corpo e órgãos. Então, toda a minha carga energética, ela tá focada lá nos meus músculos de ação, tá? Então, meu intestino vai constipar, óbvio, porque eu tô ali focada em estudar. Quando eu vou para a prova, tem gente que tem dor de barriga na hora de ir para a prova. Por que ela tem dor de barriga e solta tudo? Porque ela, nesse momento, ela percebe que ela não vai ter controle daquilo. Ela tem controle de estudar, mas ela não tem controle da prova. Ela não sabe o que ela vai encontrar lá. 50% de chance ela tem de passar pelo que ela se entregou, né, se dedicou para estudar. Mas os 50% da sorte, que é tipo, quem fez aquela prova? Será que o meu anjinho da guarda foi lá falar com o anjinho da guarda dele e disse, ó, põe isso, põe isso, põe isso, porque ela tá estudando isso? Porque é uma imensidão de conteúdo. Então, você tem que ter muita sorte de aquilo que você estudou com foco cair naquela prova. Então você entra num medo, né? De tipo, eu não tenho controle disso agora. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou esquecer? E aí o intestino solta. Porque naquele momento você não tem mais para onde correr. Então você relaxa, aquela carga emocional, energética, ela vai toda pro intestino, ele funciona muito rápido. E aí você tem a dor de barriga, a famosa dor de barriga. E vai tudo para fora. Tipo, eu preciso deixar tudo para fora, mandar tudo para fora para poder me entregar para isso. E teria mais algum outro sentimento, alguma outra emoção que esteja link com o intestino? Então, você falou do controle, da questão da pessoa muito apegada ao passado. Isso, perfeccionismo. Das pessoas muito detalhistas, que tem medo de errar, tem medo de fazer as coisas erradas, de ser humilhada, né? Tipo, falar uma frase, né, que não é muito legal, assim, mas é literalmente medo de fazer merda, sabe? E aí tá ligado com essa questão do intestino. Eu não quero fazer algo errado, eu não quero fazer algo que tipo, nossa, fulano errou. Não, eu sou muito perfeccionista, muito detalhista. É detalhista para não ter nenhum problema, para que ninguém te exponha. As pessoas têm medo de ser expostas, né? A gente tem também as dificuldades de mostrar sentimentos, são pessoas que retêm muito os sentimentos, que têm dificuldade de se mostrar, porque tem medo, sei lá, de ser deixada, de ser abandonada, de ser traída. Aí entra um pouquinho na questão do controle também, né? Tá um pouco ligado com isso. Então, eu não posso expressar de forma clara o que eu sinto. Aí, às vezes, são pessoas que parecem um pouquinho mais racionais, mais frias, mas, na verdade, não. Elas só têm medo de expressar aquilo que elas sentem, né? Elas economizam sentimento. Então, elas demonstram só em momentos pontuais, sabe?
uma data comemorativa, um abraço quando chega e quando sai, Feliz Dia das Mães, Feliz Dia dos Pais, Feliz Natal, Feliz Aniversário acabou. Então, elas não têm muito hábito de toque, apesar de ser o que ela mais quer, ela não tem muito esse hábito, porque ela tem medo, ela tem muito medo de vincular, porque ela tem medo da perda. E aí ela não tem controle disso, então ela prefere não abrir esse espaço, entende? Para não sofrer depois. Eu tenho, então, também falta de dificuldade de confiar no outro e, ao mesmo tempo, tenho uma dificuldade de ser espontânea. São pessoas que são um pouquinho mais tímidas, elas seguram muito a espontaneidade delas com medo de se expor. Isso também é muito interessante, né? Eu tô retendo aquilo. O que eu tô retendo ali também dentro de mim? Que eu poderia mostrar e posso não mostrar, porque pode não ser agradável para o outro, é algo que não vai ser aproveitável. Porque tudo isso está envolvido com autoestima, tá? Qual é o valor que eu tenho neste ambiente que eu faço parte, nesta relação que eu tenho com essa pessoa, nesse tipo de relacionamento? Então, quem é tímido a ponto de não conseguir falar com alguém, não consegue ligar no telefone para falar com alguém, tem medo de falar e de ser julgado, né? Tá nesse medo de julgamento. Então, obviamente que ela vai ter um conflito entre constipação e aí quando ela se desafia, porque ela não tem para onde fugir, no trabalho, na escola, ela tem que apresentar, senão ela vai perder ponto. Ela vai ter dor de barriga depois, porque ela vai ter que fazer algo que ela não quer, sair do controle dela. Enquanto ela pode dizer não, ela está no controle. Mas quando ela não consegue mais dizer não, ela vai ter que soltar. Então, ela vai ter esse conflito, né? Do soltar e do prender. Mas, assim, é muito importante que a pessoa entenda que essa timidez, ela vem de um padrão infantil. Muitas vezes de uma criança que é podada, que é desvalidada, que não tem voz, que não é escutada. Então, ela desiste. Ela diz assim, não vou falar mais, porque o que eu falo não tem valor, e quando eu falar, vão brigar comigo, porque eu tô errada, porque eu tô falando bobagem, porque eu tô me metendo em conversa de adulto, então eu me fecho. E aí eu vou trazer isso pro meu padrão adulto de relacionamento. Eu vou me fechar também, porque eu vou projetar isso em todo mundo que eu estiver me relacionando no trabalho, e isso vai me prejudicar de alguma forma, né? Porque de repente eu vou precisar me expressar em algum momento, eu não consigo. Então, pessoas que vão tender a trabalhar muito com computador, menos com pessoas, mais com trabalho burocrático, não precisa se comunicar muito, vão ter medo, né? Então, para a gente deixar uma mensagem final para as pessoas que vêm sofrendo aí com constipação, que eu acho que, e aquilo que você falou no início é muito frequente, das pessoas buscarem o médico, buscarem o nutricionista, fazerem as coisas, falarem justamente isso, eu estou fazendo tudo certinho, mas meu intestino não funciona. Então, o convite é justamente começar a olhar para dentro, né? Acho que essa live, esse vídeo já trouxe muitos insights, que só da pessoa identificar essas questões, isso já é suficiente para começar a gerar uma mudança, ou o que mais ela precisa fazer, assim, para que, de fato, o acompanhamento psicológico seria, né, o melhor caminho, com toda certeza, né? Ter um profissional ali auxiliando. Como eu falei antes, né? É todo um apoio multidisciplinar em que ela precisa trabalhar a alimentação, né? O autocuidado fisiológico, nutricional, mas também o emocional, porque o afeto nos nutre também. E quando eu não consigo fazer contato com as minhas necessidades afetivas, que é o que faz o teu desequilíbrio emocional e a minha imunidade baixar e eu poder adoecer ou criar sintomas, significa que eu estou vazia. Mas vazia de quê? É de comida? Ou é emocionalmente, né? É a mesma coisa que obesidade, por exemplo. Não é o nosso caso aqui hoje, né? O nosso tema, mas muitas vezes as pessoas comem sem ter fome, de fato, fome do estômago dizer, ó, precisa se alimentar, você precisa de nutrientes, mas é uma fome emocional, é uma fome afetiva. Então, a gente tem fome de amor. A gente tem fome de amor. E que amor é esse que me falta? É isso que eu preciso olhar. E é isso que eu trabalho numa psicoterapia. E isso leva um determinado tempo. Não é uma sessão, duas, uma vez por mês que eu vou conseguir. Isso é um processo. E quando a gente fala de sentimentos, de mente, de psique, de alma, a gente está falando de um processo. E esse processo, ele precisa ser investido. Você precisa investir nesse processo para que você possa ver o seu crescimento e você vai ampliar a sua consciência para deixar o velho para trás, enxergar o que é novo, que você pode seguir adiante, fazendo diferente, sem precisar sentir que você está abandonando, deixando para trás, não pertencendo, sendo desleal à sua família porque você está fazendo diferente. Eles sofreram o que sofreram para você poder estar aqui e poder fazer diferente. Se você repete o padrão, de que adianta o que eles sofreram?
Então, faça diferente. Você está tendo essa oportunidade. A sua vida é um presente para você fazer diferente. Só que você precisa entender quais são esses nós para você poder fazer diferente. Senão você não consegue. E a gente desata esses nós com a psicoterapia. Por isso que é um processo. Por isso que ele é mais profundo, por isso que ele leva um tempo, porque a psique é atemporal. Tem pessoas que às vezes querem algo imediatista, querem um comprimidinho que resolve tudo, né? Não tem paciência de olhar para aquilo, de investir naquilo, de olhar para as dores, não está preparado, né? Então, não, eu dou conta. Olha muito mais para a parte prática e lógica da vida. Não, sobrevivi, isso já passou, já aconteceu. Só que chega num ponto que bloqueia em algumas questões e não consegue. Então, a psicoterapia é extremamente importante nesse sentido. Ajuda a desatar esses nós. Eu lembrei de uma coisa agora, Thalita. Um outro ponto bem legal que é importante falar para as pessoas, que está por trás da constipação, que as pessoas não fazem ideia. A avareza. A avareza é muito interessante. As pessoas que são assim, ó, muito seguras com dinheiro, ou então, às vezes, essa avareza, ela entra até num sentido mais emocional também, sabe? Eu faço uma economia de afeto, de não dar o meu afeto para o outro, porque como se fosse faltar, sabe? Então, eu só posso dar naquele momento específico. Às vezes, sobre o prazer, eu não posso sentir prazer com as coisas, ele é muito pontual. Então, eu preciso guardar esse prazer para quando realmente eu precisar sentir esse prazer. Vai que eu preciso desse dinheiro, ou então e viajar quando for necessário mesmo. Eu moro longe da minha mãe. Ah, não, mas a minha mãe tá bem, eu não preciso ir lá ver ela agora, sabe? Eu posso ir, se ela ficar doente, eu vou. Aí eu vou guardando aquele prazer de viajar, de ver a minha família, de estar com a minha família, para um momento que pode ser necessário. Não, eu vou gastar esse dinheiro e o meu tempo e já vejo a minha família se a minha mãe adoecer. Daí eu vou lá e ajudo ela. Caso contrário, ela tá bem, eu vou aqui viver minha vida. Então, a avareza, ela entra em vários aspectos, né? Tanto no emocional, quanto no financeiro mesmo, né? Quanto mais eu seguro aquilo, eu estou segurando a minha entrada para a vida, para eu viver, para eu experimentar, para eu sentir a vida, o prazer da vida. Então, a avareza te impede de viver a vida. E aí ela se encaixa com todo esse resto, inclusive o que eu estava falando agora sobre a própria psicoterapia. Né? Muita gente deixa de fazer a psicoterapia tendo condições, dizendo que não tem. Tipo, eu não posso pagar. Ah, não, é muito caro. Ah, com isso eu faço outra coisa, eu vou viajar. Mas você continua com o problema ali, você continua com aquele nó. Vai chegar uma hora que seu corpo vai adoecer, aí você vai precisar. E aí você vai ter que cuidar daquilo que já está ali, já se estabeleceu no seu corpo. E já vai precisar de uma cirurgia, né, de algum tipo de intervenção que já não dá mais para você trabalhar só o nutricional, o psicológico, né, um exercício físico, tipo, reorganizar a sua vida saudável, né? Agora você já adoeceu, porque não quis olhar, porque achava que era um dinheiro que você ia jogar fora. Ah, vou lá bater papo. Não é sobre bater papo, é além disso. Enquanto você está falando coisas, parece que você está batendo um papo na psicoterapia, o profissional que tem técnica, né, que tem conhecimento, ele está vendo além disso. Ele está vendo o seu corpo, ele está vendo seus movimentos, ele está vendo o que você não fala através do que você fala, ele está vendo tudo. E você acha que você só está falando. Mas tem todo um conhecimento aí, e inclusive até de experiência, que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir. E aí a gente vai vendo esses nós naquilo que não é falado, naquilo que não é expressado de forma clara. Porque esses nós estão sempre ali, no oculto. E aí sozinha você não vai conseguir acessar. Então é muito importante as pessoas poderem olhar em todos os sentidos. O corpo, o físico, a psique, as emoções, a alma, cuidar do todo, né? Até do espiritual, cada um com as suas crenças. A gente tem que cuidar do todo, nós somos o todo, a gente não é só uma coisa. Só que, às vezes, as pessoas não compreendem isso. Separam o corpo, né? Fragmentam o corpo da alma, da psique, do espírito, e é tudo uma coisa só. Falar já é uma maneira de começar a colocar para fora tudo isso que a pessoa está guardando, né? Então, como você falou, o processo terapêutico é muito do falar, de colocar para fora, né? Então, já é uma expressão também, uma forma de colocar para fora, literalmente, né? Os sentimentos que a pessoa está sentindo e que muitas, né, que ela está ali reprimindo. Né? É muito comum, no fim da sessão terapêutica, as pessoas irem ao banheiro. Muito comum. Isso é muito legal. É uma catarse, né? Do corpo. Porque colocou para fora. Exato. Patrícia, muito bom, adorei. Eu acho que trouxe vários insights. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai contribuir aí com muitas pessoas que estão aqui no canal buscando por informações atreladas à nutrição, ao que elas devem comer, o que elas devem, enfim, cuidar. E eu fiz questão de trazer esse conteúdo relacionado à parte emocional, porque, como você falou, a gente não se alimenta só
né, do alimento em si, mas a gente se nutre de outras formas, então acho que esses aspectos emocionais, eles precisam ser considerados, para que eu também tenha sucesso, né, no meu tratamento ali junto. Eu no sentido assim, o paciente tenha, né, mais sucesso ali no Sim, tratamento dele, sim. né, para que a gente olhe para ele de uma forma integralizada, né, que é isso que a gente sempre busca. Isso. Exato. Eu que agradeço, Thalita, pelo convite, para a gente poder fazer essa troca, trazer esse conhecimento para as pessoas, ampliar um pouquinho mais a consciência delas sobre o além daquilo que elas veem, né? Mas o que está ali que não está sendo escutado de forma clara, mas está gritando dentro delas. E é um caminho de equilíbrio, de cura, né? Eu sempre digo, o que é cura? É equilíbrio. Onde você encontrar o equilíbrio, o bem-estar, você tem a cura. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho aqui, quando a gente escolhe trabalhar para cuidar do outro, né? Que é o meu caso, que é o seu, que a gente se disponibiliza em cuidar da saúde das pessoas que precisam da gente e nos buscam, né? Pessoal, sigam o canal da Patrícia lá no YouTube também, que é o Corpo Revelador. Tem vários vídeos lá também que ela fala sobre outras doenças, outros sintomas. Tem uma série bem legal de vídeos sobre o sistema gastrointestinal também, onde ela fala sobre outros sintomas também. Então acompanhem lá, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E se vocês gostaram desse vídeo, depois, né, pedir para o pessoal deixar o like, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback. Se tem dúvidas, também podem ir colocando aqui, que a gente vai também, de certa forma, auxiliando vocês, respondendo. E, mais uma vez, muito obrigada. Quem tiver interesse em entrar em contato, seguir lá no Instagram também. Sim, fiquem à Tá bom, vontade. Paty? A Thalita deixa aqui o Instagram, o canal, aí lá tem todos os meus contatos na bio, e aí estou à disposição.